com uma doença que os médicos disseram para ela que não tem mais jeito. Sim, meu Pai. A pessoa que receberam o diagnóstico, o resultado final dos seus exames, dizendo: não tem jeito, não tem cura, não há nada que possa ser feito para resolver este problema. Mas, meu Pai, o Senhor disse que aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que quando essa pessoa tomar esta água, seja ela curada, seja ela livre de toda doença, de toda enfermidade e de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus, eu creio que o teu poder vai agir na minha saúde, e se houver alguma doença, alguma enfermidade no meu corpo, vai sair agora, em nome de Jesus. Toma da água com fé, toma da água com fé, toma da água, mas tome com fé. E depois que você tomar, pode procurar aí a dor que você estava sentindo, pode procurar aí o caroço, pode procurar, porque eu creio no poder do Deus que eu sirvo. Tome da água com fé. E diga: graças a Deus, eu recebo a minha cura, a minha libertação. Diga: meu Deus, quando o meu familiar lá na minha casa tomar desta água, que o poder do Senhor venha envolvê-lo, em nome do Senhor Jesus, para curar, para libertar. Amém? Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar e creia no milagre. Pegue a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3. Amém? Abra aí no livro de Daniel. Lembrando que você vai passar Salmos, Provérbios, Isaías, vai embora, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, e aí você vai chegar em Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém? Olha para o pastor só um instante. O tema de hoje é
eu não me prostrarei. Amém? Eu não me prostrarei ao que, pastor? Aos problemas, às dificuldades que passamos, seja um problema na saúde, seja um problema na família, seja um problema na vida dos filhos, seja um problema no casamento, seja um problema sentimental, seja um problema que você está passando de perseguição no seu trabalho, seja um problema na sua empresa, nos seus negócios, seja um problema nas suas vendas. Eu não sei qual é o problema, mas o que eu sei pela fé é que você não deve se prostrar diante dos seus problemas. Por quê, pastor? Porque problemas também é um Deus deste mundo. Você sabia disso? Assim como o dinheiro é um Deus deste mundo, os problemas também é um Deus deste mundo. Então, se você se prostra aos seus problemas, você está dizendo para Deus assim: Deus, o Senhor não é capaz de resolver o meu problema. Então, a partir de hoje, eu vou conviver com esse problema, eu vou aceitar esse problema, eu vou viver chorando por este problema, me lamentando por este problema, porque eu não vejo no Senhor capacidade, poder para resolver o meu problema. Isso é você se prostrar. Você diminui a Deus, você abandona Deus por causa de um problema. Quantas são as pessoas que saíram da igreja, até mesmo aqui na nossa, abandonaram a igreja, abandonaram a presença de Deus por causa de um problema? Principalmente problema sentimental e problema na família. Ora, teve pessoas aqui que teve problema no relacionamento com o marido. E ao invés de ela buscar em Deus para ajudar ela a resolver aquele problema, ela preferiu sair da igreja. Preferiu sair da presença de Deus por causa do problema. Ela se entregou para o problema. Ela deixou o problema vencer a fé dela. E o problema vencendo a fé dela também não resolveu a situação que ela estava vivendo. O marido havia dito para ela: você só quer saber de igreja, você não quer saber mais de mim e tal, não sei o quê, então eu não quero mais viver contigo, etc. Ela, desesperada, abandonou Deus, o único que podia ajudar ela. E aí passou um tempo, 2 tempos, o marido foi embora do mesmo jeito. Uai, o problema não era a igreja? O problema não era Deus? Então por que depois que ela ouviu ele, saiu da presença de Deus, deixou tudo para segui-lo, por que ele abandonou mesmo assim? E isso acontece em várias áreas da nossa vida. Às vezes a pessoa está com uma doença e aquela doença não é resolvida, porque Deus cura e liberta quem Ele quer. Você tem que entender isso. Não é a todos. Se disseram para você que é a todos, mentiram para você. Porque certa vez Jesus estava ali diante de um poço, aonde muitos enfermos, doentes, cegos, coxos, paralíticos, estavam ali esperando um anjo descer com eles nas águas para ser curado. E Jesus chega ali diante, olha para um rapaz que estava ali paralítico há muitos anos e pergunta àquele rapaz: você quer ser curado? E aquele rapaz diz: Senhor, querer até quero, mas toda vez que chega a minha vez de ser mergulhado neste poço por um anjo,
engraçadinho e toma a minha frente, desce no meu lugar. Aí mais ou menos Jesus disse para ele assim, eu que estou dizendo com palavras minhas. Não, você não está entendendo. Eu não quero saber quem vai vir aqui para te curar. Eu quero saber se você quer ser curado. Eu quero saber se você quer andar. E ele diz, eu quero. Então tá bom, seja curado. Aquele homem levantou, tomou o seu leito e foi. Olha para o pastor. Estava ali muitos doentes. E Jesus não curou a todos. Curou quem ele quis. Então não vai ser a todos. As pessoas se enganam e se deixam ser enganadas. Mas isso não quer dizer que você deve se prostrar diante do problema. Por quê, pastor? Porque a maioria dos nossos problemas vem acompanhados de um problema espiritual. E a esses problemas espirituais, o Senhor Jesus venceu a todos. Este sim. Todos foram libertos. Todos foram curados. Está dando para você entender sim ou não? Todos. Por quê, pastor? Porque está escrito que ele veio para desfazer as obras de quem? Do diabo. Então, se o problema da pessoa é uma doença que veio através de uma entidade maligna, aquela pessoa vai ficar curada. Não importa quantas são, porque ali tem uma obra do diabo, e essa obra do diabo vai ser destruída pelo Senhor Jesus. Porque ele veio para isso. Então você tem que entender que existe uma fé natural e uma fé sobrenatural. Amém? Deu para entender sim ou não? A fé natural leva você a ter medo, porque você vai agir com a emoção. A fé sobrenatural leva você a fazer coisas que você jamais imaginaria. Até mesmo colocar a sua vida à beira da morte para agradar a Deus. Deu para entender? Ou não? A fé sobrenatural faz você colocar a sua vida à disposição de Deus, confiar em Deus, somente em Deus. E se tudo der errado, você não está nem aí. Porque você crê em Deus. A fé natural não. Faz você ter medo. E quando vem alguém com um problema, você se prostra. E você abandona. Você não morre por ele. Você não morre por ele. Você não é capaz de brigar por ele. Você não é capaz de deixar as pessoas verem em você o Deus que você está servindo. E nós vamos falar aqui de 3 homens. São 4. Mas eu quero falar de 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero que vocês entendam a fé sobrenatural, a confiança sobrenatural que esses homens tinham em Deus. Amém, meus irmãos? Pai, fala conosco do jeito que o Senhor quiser falar, orientar, exortar, mas que possamos sair daqui tendo a certeza de que o Senhor falou com cada um de nós. Amém? Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a, ou seja, ergueu, no campo de Dura, ou de Durá,
na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha, pastor, só um instantinho, para você entender. O povo de Israel, ele havia sido levado por Nabucodonosor, e Nabucodonosor destruiu toda Jerusalém. Entenda isso. Destruiu tudo. Aqueles que tinham utilidade, eu já falei isso para vocês, foram levados, cativos, prisioneiros. E junto deles tinha 4 jovens. Esses jovens eram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ambos tinham outros nomes, mas foi dado a eles estes nomes. Amém? Senão a gente vai alongar muito a mensagem, eu não quero partir por aí, mas é para você entender. Então, chegando na Babilônia, esse jovem, a primeira coisa que eles fizeram foi não comer das iguarias, da comida que era servida no palácio, mas que antes era apresentada a outros deuses, que era o banquete de Nabucodonosor, o rei. Eles não quiseram. Eles preferiram se alimentar de legumes e água. E aí a história vai dizer que por um tempo, os jovens da idade dele que comiam daquelas iguarias, estavam com seu corpo inflamado, estavam mal, e eles saudáveis, a ponto de chamar a atenção do rei. E o rei Nabucodonosor coloca esses jovens para fazer parte da administração do seu palácio. E esses homens, por não negar a Deus, já começando pela comida, eles começam a prosperar o reino. Criou uma inveja muito grande, uma raiva naqueles que estavam antes cuidando da finança, da economia do reino. Porque está prosperando. Está prosperando por quê, pastor? Porque eles não roubavam o reino. E os outros roubavam. Então os outros queriam ter um lugar de volta, juntamente com o sacerdote dele. Eles queriam tomar um lugar de volta. E para tomar o lugar de Sadraque, Mesaque, Abednego e de Daniel, eles tinham que criar uma situação. Eles tinham que criar algo. Eles tinham que fazer algo. Porque eram homens de confiança no rei. Daniel teve a confiança do rei, porque diante de um sonho ruim que o rei teve, nenhum dos seus profetas, nenhum dos seus sacerdotes puderam revelar ao rei Nabucodonosor o que havia naquele sonho. E Deus usa Daniel, e Daniel vai lá e fala com o rei. Aí o rei já fica encantado com o Deus de Daniel. Quando você não se prostra, pessoas se encantam com o seu Deus. Então, Daniel passa a chefiar o palácio. Passa a tomar conta da economia. E junto com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens que já estavam ali, que eram sacerdotes, que eram serventes do rei, tentaram prejudicar Daniel, porque ele estava sempre orando. E aí eles viram que o sucesso de Daniel era por causa da oração a Deus.
sabendo que poderia morrer, continuou orando, não pararam a oração de Daniel. Agora, eles querem parar Sadraque, Mesaque e Abidinego. Então, como que nós vamos parar? Ah, já sei. Vamos criar uma estratégia. O diabo faz isso o tempo todo. Pessoas no seu trabalho fazem isso o tempo todo para te derrubar. Vamos convencer o rei a levantar uma estátua com a imagem dele. Porque esses que vieram de Jerusalém, esses que vieram de lá, eles não se prostram para outros deuses. Eles não se prostram para homens. Estes que vieram de lá, eles não se prostram diante de nenhuma imagem. Então, a gente fala com o rei que aquele que não se prostrar diante da imagem dele deve morrer. Assim, a gente vai acabar com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abidinego e com a oração desse palácio que já está incomodando a gente. Olha, pastor, a oração incomoda, meu irmão. A oração incomoda. Você não pode parar de orar. A oração estremece o inferno. Você não pode parar de orar. Amém? Então, eles criaram a imagem. Chamaram todas as pessoas importantes na Babilônia, para ir lá adorar a consagração da imagem do rei Nabucodonosor. Amém? Deu para entender sim ou não? Continuamos. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, vices, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povo, nação, homens de toda língua, no momento em que ouviu o som da trombeta, do pífaro, harpa, cítara, saltério, da gaita, todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha. Ah, não é de água não? Não era de água? Não era uma bacia de gelo? Não era não? Era uma fornalha de quê? Então qualquer pessoa que não adorasse aquela imagem, que não se prostrasse diante daquela imagem, ia ser lançado. Agora, pastor, você é crente mesmo? Você é crente mesmo? Você é de Deus mesmo? Você entregou a sua vida para Ele mesmo? Porque se você não se prostrar diante dessa imagem, você vai ser lançado numa fornalha de fogo. É nessa hora, pessoal. É na hora da guerra. É na hora da luta. É na hora dos problemas que nós vemos se de fato a pessoa é crente em Deus. Se a pessoa de fato entregou a vida para Ele, ou se ela só está passando uma férias na igreja. É nessa hora. Por isso que às vezes você fala: pastor, cadê aquela pessoa que vinha aqui? Acabou as férias dela, ela foi embora. Ela só veio passar férias. Ela não veio para entregar a vida para Jesus e viver uma vida com Ele. Acabou as férias. Foi embora. Versículo. Ora, no mesmo instante,
alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta e de todo som, para resumir, teria que se prostrar e adorar a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Olha, pastor, eles não estavam preocupados com esses homens, eles estavam preocupados com os negócios. Eles queriam voltar a tomar posse dos negócios da Babilônia, porque eles estavam roubando o rei. Então incomodou eles quando o rei colocou eles num posto de destaque. Acontece com você no seu trabalho. Quando você é colocado num posto de destaque, aqueles que andavam com você, que dizia amigo ou inimigo, começam a tramar para você, por inveja ou por ganância. Acontece isso na nossa família. Quando Deus começa a abençoar a nossa família, há pessoas da nossa família que invejam e que torcem para que a nossa família se perca. Em todo lugar que você estiver, que você for, sempre vai ter isso. Sempre vai ter alguém se levantando contra você, principalmente se você de fato, de verdade, é servo de Deus. Porque o diabo vai usar pessoas para tentar entrar na sua fé. Às vezes, até dentro da igreja. Até dentro da igreja, o diabo vai usar pessoas para tentar entrar e destruir a sua fé. Amém? A tua fé incomoda a muitos. Versículo. Há homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantaste. Então Nabucodonosor ficou irado, furioso, e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a este homem perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorarás a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estás disposto a, quando ouvir o som da trombeta, do saltério, da gaita, de toda a música, se o quê? E adorar a imagem que fiz. Porém, se não adorar, sereis no mesmo instante lançados na fornalha. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha, pastor, o rei não se preocupou. O rei não teve piedade. O rei não olhou para eles e falou assim: poxa, meus amigos, vocês são pessoas importantes aqui nesse ministério. Vocês são importantes aqui. Eu tenho um cargo para vocês chefiarem, que é um cargo que todo mundo gostaria de ter, queria ter. E qualquer pessoa que está neste cargo jamais ia abandonar este cargo só porque tem que me adorar,
Só porque tem que adorar meus deuses. Só porque tem que adorar demais. Tem crente, pessoal, que trabalha em lugares que ela tem que adorar outros deuses. E para não perder o trabalho, ela adora, ela se prostra. Há tempos atrás, na década de 80, eu acho que 90, até o ano 2000, se falava muito de uma emissora que todos que trabalhavam ali tinham que seguir aquela religião, tinham que se prostrar diante dos deuses e das imagens que ali tinham. E pessoas que se diziam ser cristãos, quando chegavam nessa emissora, adoravam, para não perder o trabalho, o salário. E isso acontece em muitos lugares, não tenha dúvida disso. A pessoa fala: Deus entende, Deus sabe que eu estou sendo forçado a fazer isso, eu não queria, Deus conhece meu coração. Não, é nessas horas que Deus quer saber se você de fato é dele ou não. Porque se você é dele, você vai dizer: não, eu não quero, eu não vou. Mas se você não é, você vai falar: Deus entende, Deus sabe que eu preciso. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Quanto ao quê? Quanto a isto o quê? O rei fez uma pergunta: eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Ele falou: Nabucodonosor, é o seguinte, quanto a isso aí, não se preocupe não. Nós não precisamos de responder. Ou seja, nós cremos tanto nesse Deus que a gente não precisa de responder se Ele vai nos salvar das suas mãos ou não. Se o nosso Deus, a quem servimos, a quem quer, ou seja, eles não passavam férias com Deus, eles serviam a Deus. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Agora, se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Olha o que esses homens falam para o rei, que está virado, que está enfurecido. Eles disseram: ó rei, não importa, o senhor não precisa saber quem é o Deus que vai nos livrar. O que importa é que nós servimos Ele e cremos que Ele vai nos livrar. Mas se Ele também não quiser nos livrar, não tem problema nenhum. O que importa é que eu não vou me prostrar. O título da mensagem é: eu não me prostrarei. Não importa, gente. Quando você crê em Deus, assume a tua confiança em Deus, não importa as ameaças que te fazem, não importa os problemas na tua casa, não importa o problema na sua vida sentimental, na sua vida financeira, econômica, não importa o problema de saúde. Se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas se Ele não quiser, também não importa, eu não quero nem saber. O que importa é que eu vou continuar servindo, eu vou continuar adorando, eu vou continuar crendo que esse Deus é comigo. É comigo. É isso que importa. Eu posso estar vendo tudo desmoronando, porque neste momento estava tudo desmoronando sobre a cabeça deles. Mas a fé sobrenatural, ela não deixa você ter medo.
ela não deixa você ter medo, ela te fortalece. Você está entendendo? Versículo. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria. O homem já estava com raiva, né? Ficou furioso. Imagina, na frente de todo mundo que já estava ali prostrado diante dele. Aí 3 homens dizem assim: não vamos. É para deixar o cara furioso mesmo, se não. Já estava todo mundo prostrado. Juízes, governadores, prefeitos. Só faltavam os 3. Só faltavam os 3. Só faltavam os 3. Aleluia. E os 3 olham para ele e falam: ei, não vai rolar. É uma grande afronta. O homem ficou mais furioso ainda. E transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que já era de costume. Olha, pastor, se a fornalha acesa já queimava, imagina ela agora 7 vezes com um poder de fogo maior. Imagina agora a fornalha 7 vezes maior o seu poder de fogo, o seu poder de queima. Imagina. Era precisão de falar assim: peraí, estava tudo bem até o primeiro fogo ali, né? Mais brando, mais tranquilo. Pô, agora acender 7 vezes mais, o negócio ficou feio. Mas é o seguinte: esquece, a gente estava aqui meio lelé da turma aqui, né? A gente estava pensando aqui numa fé sobrenatural, mas é melhor ficar com essa fé natural mesmo, porque se a gente entrar ali a gente vai se queimar, o negócio não vai ficar bom. Não! Pode acender 7 vezes. Olha o que diz. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam ao seu exército que atassem, ou seja, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, amarrados, com os seus mantos, suas túnicas e chapéu e suas outras roupas foram lançados na fornalha sob maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sob maneira acesa. As chamas do fogo mataram os seus homens, que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, pastor, o fogo era tão forte que quando eles abriram a fornalha e jogaram os homens de Deus dentro da fornalha, aquele fogo saiu, atingiu os homens do seu exército e os matou. Os matou do lado de fora da fornalha. E aqueles homens foram jogados dentro da fornalha, que estava acesa 7 vezes mais. Porque a palavra do rei era urgente, estava sob maneira acesa, achando fogo matar os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha sob maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Respondeu ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens da glória a Deus, pessoal, aleluia! Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses. Você entendeu? Você entendeu?
Os três foram lançados. E eu imagino que a cabeça do rei estava assim: frita, seus condenados. E de repente ele olha e não vê 3 homens, vê 4. E dos 4 que ele viu, tinha um que tinha um aspecto diferente. Parecia uma divindade. Parecia um filho de Deus. Ele não estava errado. De fato, ele estava vendo o Filho de Deus, ou o próprio Deus. Versículo 6. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo de quem? Deus Altíssimo. Do Deus Altíssimo. Sai e venha. Então Sadraque, Mesaque, Abednego, glória a Deus, saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os escravos, prefeitos, governadores, conselheiros, rei, conselheiro do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, e nem foram chamuscar os seus cabelos de sua cabeça, nem o seu manto. Olha isso, olha isso, nem o manto, não ficaram nem com o cheiro do fogo. Pessoal, quando você é fiel a Deus, quando você é fiel a Deus, você arrebenta. Quando você crê, que não é qualquer um que acredita. Tinha homens judeus lá, porque foram muitos que foram levados ao cativeiro. Até o príncipe, que seria o futuro rei, estava lá. Todos se prostraram, mas esses não se prostraram. Porque esses de fato nasceram de Deus, tinham Deus dentro deles, acreditavam em Deus, e os outros só passeavam no templo de Deus, só passeavam. E quem passeia na igreja, no templo, não vê na sua vida o sobrenatural de Deus, porque isso que aconteceu é sobrenatural, não tem explicação. A ciência não explica, os cientistas mais poderosos do conhecimento não explicam como que uma fornalha acesa com um fogo tão forte não queimou 3 homens, não queimou o cabelo desses homens, não queimou a veste desses homens. Aí é melhor falar, sabe o quê? Isso é mentira, isso é conversa, isso é lenda. Porque ninguém explica Deus. Então, se ninguém explica Deus, é melhor dizer que é uma falácia e é uma mentira. Mas para nós que somos da fé, quando nós lemos isso aqui, nosso coração se enche de esperança. Quando nós ouvimos isso aqui, isso fortalece a nossa fé. Porque nós cremos nesse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós cremos nesse Deus que é capaz de nos livrar, de nos salvar. Nós cremos. Amém? Vamos
lá para a gente encerrar. Versículo 28. falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram. Esse é o problema de muitos cristãos. Desconfiar em Deus, mas na hora que vamos ver mesmo, na hora que pega para acabar, confia nada. Confia nada. Na hora de tirar o chão dos pés, confia nada. Confia não. Mas os verdadeiros confiam. Amém? Enviou o seu anjo e o livrou dos seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, isso é o rei falando, pessoal. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia ou falar mal contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como quem? Como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque na província. Eita Deus poderoso, eita Deus forte, eita Deus maravilhoso. Além de reconhecer esse Deus como o único Deus, além de decretar que quem agora falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, do Deus de Daniel, esses serão despedaçados. Você sabe o que é algo despedaçado? Hã? Sabe? Se eu pegar esse livro aqui, O que acontece com ele? soltar ele aqui, o que acontece? Vai despedaçar tudo, não? Por aí você entende que o rei, por aí você entende que o rei ia fazer como alguém que tentasse contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você é fiel a Deus, pessoal, as lutas podem se levantar contra você. Mas tenha medo não, porque você tem um Deus que vence tudo. Aleluia, glória a Deus. Amém? E se ele não vencer? O problema é da luta, porque eu vou continuar fiel. Amém? Amém. Deu para entender? Então diga assim, ó, em alta voz: eu não me prostrarei. Vamos lá. Eu não me Calma, prostrarei. pessoal, calma. Vou fazer igual Moisés. 1, 2, 3 e já. Eu